Imagine, estamos em Pompeia, ano 79 depois de Cristo. A vida pulsa nas ruas movimentadas, as vilas luxuosas brilham sob o sol italiano e o comércio floresce. As pessoas viviam suas rotinas, sem imaginar o que estava por vir. De repente, a terra treme. O Monte Vesúvio, o gigante adormecido, desperta com uma fúria inimaginável. Uma coluna de fumaça e cinzas sob quilômetros no céu, escurecendo o dia e transformando a tarde em noite. O pânico se instala enquanto pedras e cinzas começam a cair. Em questão de horas, uma onda de gás superaquecido e detritos vulcânicos soterra tudo e todos, congelando a cidade em um instante trágico. Agora, avançamos no tempo. Arqueólogos escavaram Pompeia, revelando uma janela para o passado. Os famosos moldes de gesso nos mostram os últimos momentos das vítimas. Um testemunho silencioso daquele dia. Hoje, Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, nos ensinando sobre a vida romana e o poder implacável da natureza. Inscreva-se para mais viagens pela história. Imagine-se caminhando por uma rua movimentada no ano 79 depois de Cristo. O sol brilha forte sobre a cidade de Pompeia, um vibrante centro do Império Romano. Ao seu redor, comerciantes vendem suas mercadorias, crianças brincam nas calçadas de pedra e o som das conversas preenche o ar. As vilas, com seus pátios internos e afrescos coloridos nas paredes, mostram a riqueza e o gosto refinado de seus habitantes. Padarias exalam um cheiro de pão fresco e as tavernas estão cheias de soldados e cidadãos relaxando. A vida é boa. Pompeia é uma cidade próspera, um lugar de lazer e comércio, aninhada à sombra de uma montanha imponente que todos conhecem como Monte Vesúvio. Para os moradores, a montanha é apenas parte da paisagem, um gigante adormecido que sempre esteve lá, guardando a Baía de Nápoles. Pequenos tremores de terra são comuns na região, tão comuns que ninguém mais se preocupa com eles. A vida segue seu ritmo normal, cheia de planos para o futuro, sem a menor ideia da catástrofe que está prestes a se desenrolar. Mas em uma manhã de agosto, algo muda. Um tremor mais forte que o normal sacode a cidade. As pessoas olham umas para as outras, um pouco nervosas, mas logo voltam às suas atividades. No entanto, a tranquilidade dura pouco. Por volta da hora do almoço, um estrondo ensurdecedor ecoa pela região, vindo do topo do Vesúvio. A montanha, que sempre foi um pano de fundo pacífico, explode com uma fúria inimaginável. Uma coluna colossal de fumaça, cinzas e rochas é lançada a quilômetros de altura no céu, formando uma nuvem escura e sinistra que começa a bloquear a luz do sol. O dia se transforma em noite. A confusão inicial rapidamente se transforma em pânico. As pessoas correm pelas ruas, sem saber para onde ir. Algumas tentam se abrigar em suas casas, acreditando que estarão seguras. Outras, percebendo o perigo iminente, agarram seus filhos e seus bens mais preciosos e tentam fugir da cidade, em direção ao porto, ou pelas estradas que levam para longe da montanha furiosa. A chuva de pedras pombos, leves mas incessantes, começa a cair sobre Pompeia. Os telhados começam a ceder sob o peso acumulado. A cada hora que passa, a situação piora. A escuridão é total, quebrada apenas pelos clarões dos relâmpagos que cortam a nuvem de cinzas. O ar fica pesado, difícil do respirar, cheio de gases tóxicos e poeira fina que irrita os olhos e a garganta. O som da erupção é um rugido constante e aterrorizante. Para aqueles que ficaram, a esperança começa a desaparecer. A cidade, que era um paraíso poucas horas antes, agora se tornou um verdadeiro inferno. Os gritos de pânico se misturam ao barulho dos desabamentos. Famílias são separadas no caos. Alguns se ajoelham e rezam aos deuses, enquanto outros simplesmente se encolhem em cantos escuros, esperando o fim. A fuga se torna cada vez mais difícil, com as ruas bloqueadas por destroços e pela camada crescente de cinzas e pedras. E então, o golpe final. Nas primeiras horas da manhã seguinte,
A coluna de erupção do Vesúvio colapsa sobre si mesma. Uma onda mortal e superaquecida de gás cinzas e rouca, conhecida como fluxo piroclástico, desce pela encosta da montanha a uma velocidade superior a 100 km por hora. É uma força da natureza impossível de escapar. A onda incandescente atinge Pompeia em questão de minutos, com temperaturas que chegam a centenas de graus Celsius. Tudo e todos em seu caminho são instantaneamente aniquilados. As pessoas são surpreendidas em seus últimos momentos de vida, abraçando seus entes queridos, tentando proteger seus rostos ou simplesmente caídas onde o ar se tornou irrespirável. A cidade e seus habitantes são soterrados sob uma camada de cinzas vulcânicas com vários metros de espessura. O barulho cessa. A escuridão dá lugar a um silêncio assustador. Pompeia, a vibrante cidade romana, desaparece do mapa, como se nunca tivesse existido. Congelada no tempo, ela permanecerá, oculta e esquecida, sob esse manto de cinzas, por quase 1700 anos. Agora, vamos avançar no tempo. Séculos se passam, e a memória de Pompeia se torna uma lenda. Até que, no século XVIII, durante a construção de um palácio, trabalhadores descobrem acidentalmente as ruínas. As escavações começam e o que eles encontram é absolutamente extraordinário. Não são apenas ruínas, mas uma cidade inteira, perfeitamente preservada sob as cinzas. As ruas, as casas, as lojas, os templos, tudo estava lá, exatamente como no dia da erupção. Os afrescos ainda exibem suas cores vivas, os mosaicos brilham e objetos do dia a dia, como potes de cerâmica, ferramentas e até pães carbonizados nos fornos, contam a história de uma vida interrompida. É uma janela única para o passado, um vislumbre autêntico da vida na Roma antiga. Arqueólogos de todo o mundo vêm estudar o sítio, desvendando cada vez mais segredos sobre essa civilização. A cada nova descoberta, a história de Pompeia se torna mais rica e detalhada. Mas a descoberta mais comovente e impactante de todas ainda estava por vir. No século XIX, o arqueólogo Giuseppe Fiorelli teve uma ideia genial. Ele notou que em meio às cinzas endurecidas havia cavidades ocas. Ele percebeu que essas cavidades eram formadas pelos corpos das vítimas, que se decompuseram ao longo do tempo, deixando um molde perfeito de suas formas no material vulcânico. Fiorelli e sua equipe começaram a injetar gesso líquido nessas cavidades. Quando o gesso secava, eles removiam as cinzas ao redor e o que surgia era de arrepiar. Moldes de gesso detalhados das pessoas de Pompeia em seus últimos momentos. Figuras humanas congeladas em poses de agonia, proteção e desespero. Vemos uma mãe protegendo seu filho, um casal abraçado, um homem encolhido em posição fetal. Esses moldes não são estátuas, são o registro trágico e real dos últimos suspiros de seres humanos. Eles nos conectam de forma visceral e emocional com a tragédia, transformando as vítimas anônimas em indivíduos com quem podemos nos identificar. Eles são o símbolo mais poderoso do desastre e da fragilidade da vida humana diante da fúria da natureza. Hoje, Pompeia é um dos sítios arqueológicos mais importantes e visitados do mundo, um patrimônio mundial da Unesco. Caminhar por suas ruas antigas é como fazer uma viagem no tempo. Você pode entrar nas casas, ver os balcões das lojas e imaginar a vida que um dia pulsou ali. Os moldes de gesso exibidos em vitrines de vidro servem como um lembrete solene da tragédia que preservou a cidade. Eles nos contam uma história não apenas de destruição, mas também de vida. A pesquisa continua, utilizando tecnologias modernas, como scanners a laser e análises de DNA, para revelar ainda mais sobre os habitantes de Pompeia, sua saúde, sua dieta e suas origens. Pompeia não é apenas um monte de ruínas, é um arquivo vivo, um testemunho silencioso de um dia fatídico que transformou uma cidade vibrante em uma cápsula do tempo eterno. A história de Pompeia nos fascina e nos ensina, mostrando o poder da natureza e a resiliência do espírito humano em descobrir
e preservar nosso próprio passado. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história de Pompeia. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios do passado, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. 8 Approxima